Eu quero trazer para vocês uma pesquisa da Genial Quest divulgada ontem que mostra a percepção dos brasileiros sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar aqui no telão. Para 56% dos entrevistados, deixa o Bolsonaro mais fraco politicamente falando. Agora, para 36%, a opinião é de que essa prisão, o retorno para a superintendência, fortalece a pessoa, o perfil de Jair Bolsonaro. Vamos mudar a tela aqui. O Instituto também perguntou aos entrevistados se eles acreditam que Bolsonaro merece estar preso ou é vítima de perseguição. 51% dos entrevistados responderam que ele merece estar preso. Já 42% avaliam que a prisão é uma perseguição política. E 7% não souberam ou não quiseram responder à entrevista. Foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 11 e 14 de dezembro. Ou seja, essa pesquisa foi realizada antes dessa última ida do ex-presidente Jair Bolsonaro para o hospital. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. Agora que nós temos todos os lados, vamos conversar com a nossa analista. Vou chamar aqui a Vitória Bel para ela poder conversar um pouco com a gente sobre esse tema. Vamos para cá então com a Vitória Bel. Vamos lá, Vitória, seja bem-vinda de volta ao News Primeira Edição. Maioria acredita que Bolsonaro está mais fraco. Maioria também acredita que ele merece estar preso. Podemos dizer que é um termômetro para as eleições desse ano? Bom dia, Luara. Feliz 2026 para você. Ainda não tínhamos nos falado neste ano. Bom estar aqui de volta no Primeira Edição. Pois é, essa pesquisa esses números mostram que vai ser um pouco mais difícil do que os aliados de Jair Bolsonaro imaginam convencer as bases eleitorais de que, de fato, Jair Bolsonaro estaria sendo vítima de uma injustiça ou de uma situação de exagero por parte do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os números mostram, portanto, que, apesar de ser paro a paro ali, né? 51% acham que ele deveria estar preso, 42% acham que ele está sendo injustiçado. Apesar de serem índices muito próximos, esses 51% mostram que a maior parte da população brasileira avalia que não há problema ou não há injustiças na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso será um problema na estratégia política dos aliados do ex-presidente, que vem utilizando da fragilidade de Jair Bolsonaro, na fragilidade de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e também dessa narrativa de que o ministro Alexandre de Moraes estaria cometendo exageros para que as bases eleitorais possam ter mais empatia com Jair Bolsonaro e eles possam, então, conquistar mais votos olhando para as eleições de 2026. Claro que esses votos seriam transferidos, nesse caso, para Flávio Bolsonaro, que, por enquanto, é o candidato substituto aí de Jair Bolsonaro para a disputa à presidência em 2026. Pelo menos esse é o plano inicial do ex-presidente e também do comando do PL, do Partido Liberal. Agora, em relação à transferência dele novamente para a Superintendência da Polícia Federal e a negativa do ministro Alexandre de Moraes sobre a prisão domiciliar, é claro que a defesa usou o argumento de que, por exemplo, usou o exemplo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi preso também recentemente, ficou um tempo ali na cela, ficou um dia em uma cela comum, numa prisão de Alagoas, e depois conseguiu ter a prisão domiciliar decretada por razões humanitárias, também pela questão da idade do ex-presidente, mas porque ele tinha um problema de apneia do sono. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro cita no pedido ao ministro Alexandre de Moraes esse exemplo do ex-presidente Fernando Collor de Mello. No entanto, tem uma diferença muito básica entre Fernando Collor de Mello e Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica com uma solda de ferro. Fernando Collor de Mello não descumpriu medidas cautelares que haviam sido determinadas pelo então juiz responsável por seu caso. Então, o fato de Jair Bolsonaro ter violado a tornozeleira eletrônica quando estava na prisão domiciliar foi o que dificultou a análise e a possibilidade de Alexandre de Moraes conceder novamente essa prisão domiciliar. O próprio ministro do STF cita na sua decisão justamente isso, que Jair Bolsonaro violou a tornozeleira eletrônica, descumpriu uma ordem judicial e, por isso, não haveria motivo para ele voltar para a prisão domiciliar. Seria um risco ele voltar para a prisão domiciliar, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes. O que Moraes também coloca nessa decisão é que, apesar das recomendações médicas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse quadro pós-cirúrgico, depois de mais um procedimento para a correção dos soluços, Alexandre de Moraes diz que a Superintendência da Polícia Federal tem todo o aparato necessário para atender Jair Bolsonaro. Diferentemente do que os médicos estavam tentando justificar, de que a cela da Polícia Federal não tinha estrutura, por isso Jair Bolsonaro precisaria ir para casa para ter um atendimento mais próximo a uma presença de alguém 24 horas, mesmo que seja um familiar. No entanto, Alexandre de Moraes destaca ali na sua decisão que a cela da Polícia Federal tem sim um monitoramento 24 horas. A Polícia Federal tem uma equipe médica disponível 24 horas, com fisioterapeutas inclusive, e que os médicos de Jair Bolsonaro podem acessar essa cela a qualquer momento. Além disso, também, a defesa tinha colocado ali no pedido a Alexandre de Moraes que o fato de Jair Bolsonaro estar emocionalmente debilitado com um quadro depressivo, tanto é que Jair Bolsonaro pediu para tomar antidepressivos de acordo com os médicos, com a equipe médica que atendeu Jair Bolsonaro. A defesa utilizou disso como um argumento para que Jair Bolsonaro estivesse mais próximo de sua família, para que ele ficasse em prisão domiciliar, justamente porque a presença familiar poderia ajudá-lo na recuperação, porque o quadro emocional teria um impacto direto em sua saúde física. Nesse ponto, o ministro Alexandre de Moraes não respondeu a esse argumento específico da questão emocional e da questão também psíquica de Jair Bolsonaro. Ele não respondeu nessa decisão. Portanto, isso abre uma brecha para que a defesa peça a partir de agora, faça um novo pedido, por exemplo, para que se amplie o número de visitas que parentes podem fazer a Jair Bolsonaro na cela da Polícia Federal, que se amplie os horários de visitas, porque hoje, se não me engano, são 2 dias em que a esposa Michele e os filhos podem visitar Jair Bolsonaro por um período curto de tempo. Então, o que a defesa pode pedir é uma ampliação desses horários de visitas. Mas, novamente, o retorno para a prisão domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes já demonstrou que não será possível, pelo menos por enquanto. Luara. Vitória, quando a gente conversa sobre esse tema, existem muitos parênteses que nós podemos trazer. Primeiro, de fato, eu acho que esse cenário pode sim prejudicar Flávio Bolsonaro na disputa, porque se ele está querendo absorver os votos, herdar esses votos do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, essa percepção dos eleitores, a maioria achando que ele precisa estar preso, que ele merece estar preso e que ele fica mais frágil politicamente, isso vai refletir no eleitorado. Se o seu objetivo é captar esse eleitorado, então quer dizer que isso vai prejudicar nessa campanha de Flávio Bolsonaro. Embora ele tenha um discurso muito otimista, ele está muito confiante de que vai dar trabalho para o presidente Lula numa possível reeleição, candidatura à reeleição. Eu anotei alguns pontos aqui para a gente poder conversar um pouco mais, Vitória, porque a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, abre aspas, colocou assim no documento: seja deferida a prisão domiciliar de natureza humanitária, com implementação imediata após a alta hospitalar, de modo a evitar o retorno do apenado à custódia da Superintendência da Polícia Federal, permanecendo ele sujeito às condições de fiscalização que este egrégio Supremo Tribunal Federal entender adequadas. Isso tudo para evitar uma prisão de volta para a superintendência.
a finalidade é domiciliar, até por conta não só dessa questão da proximidade com os familiares, mas para facilitar a comunicação nesse ano de eleição. Ele precisa arquitetar a campanha de Flávio Bolsonaro, que vai ser o seu representante. Esse é um ponto que eu quero que você depois dê a sua opinião, se você concorda ou não. Outro fator é que a defesa trouxe a questão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Mas existe um abismo de diferença na situação de Fernando Collor de Mello, ele que ficou detido por um dia numa cela comum, num presídio em Alagoas, e qual é a estrutura da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. É discrepante a diferença da estrutura de uma penitenciária para a superintendência, com cama confortável, com ar-condicionado, acesso aos médicos, sozinho numa cela, com questões de higiene adequadas. Então, tem tudo isso que eu também acho que cabe a gente pontuar. E outra questão que eu quero que você comente, Vitória, que vai ser o segundo ponto, então, seria exatamente sobre essa questão da fragilidade. Porque desde 2018 deu muito certo a fragilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro com aquela facada durante a campanha. Mas será que ainda cola esse tipo de argumento? Por enquanto, são essas duas questões. Pois é, Luara, essa questão da fragilidade, até mesmo quanto que esse argumento pode ali colar para ajudar Flávio Bolsonaro a ter mais votos, é de fato uma jogada arriscada. Porque, como a gente mostrou com a pesquisa Quest, 51% do eleitorado avalia que Jair Bolsonaro está sim preso justamente, que ele merece estar preso. Então, utilizar esse argumento da fragilidade de saúde e da injustiça pode ser uma jogada arriscada no sentido de de não levar os votos esperados para Flávio Bolsonaro. Existe uma questão no marketing político que é a dose do discurso. Então, os aliados de Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, vai ter que medir muito bem a dose desse discurso de vitimismo do ex-presidente Jair Bolsonaro para ver até que ponto esse discurso, de fato, vai ter um efeito para agregar capital político para Flávio Bolsonaro e o ponto em que isso vai começar a afastar o eleitorado. Até porque o eleitorado também se cansa de discursos que muitas vezes passa a não colar ou são repetitivos, cansativos. Então, tem muito essa dose do discurso que precisa ser medido dentro das campanhas eleitorais. E o ponto que você disse também da prisão de Fernando Collor de Mello, exatamente, eu mencionei aqui a questão da tornozeleira eletrônica, mas mais do que isso, de fato, a prisão em que Fernando Collor de Mello estava é completamente diferente da Superintendência da Polícia Federal. Inclusive, é um presídio comum, inclusive, na época, acredito até que não existia nenhum espaço especial no presídio de Alagoas para o ex-presidente ficar, então não existia nenhuma preparação mesmo ali para receber um ex-presidente da República. Então, de fato, ele ficou ali numa cela comum em condições bem piores que o ex-presidente Jair Bolsonaro. Luara. Anitta, e é importante a gente trazer também o trecho dessa decisão, é importante a gente reforçar. Verdade, a Vitória, estou falando com a Vitória, eu confundi o nome, gente. A Anitta daqui a pouco. Vitória, é importante a gente reforçar a questão não só sobre essa decisão do ministro, mas que tem uma equipe médica disponível 24 horas com o ex-presidente. Então, pelas questões de saúde, ele está amparado, ele tem acompanhamento. O ministro Alexandre de Moraes, momento algum, negou esse acompanhamento. E como o ministro ele não citou também a questão dessa depressão do ex-presidente Jair Bolsonaro, acredito eu, Vitória, que esteja faltando um laudo, porque o próprio presidente, então, o ex-presidente, pediu uma medicação para tratar uma depressão. Onde está esse acompanhamento? Onde se comprova que ele, de fato, tem um quadro depressivo? Você acha que está faltando preencher essa lacuna e que isso pode ser um próximo passo da defesa para tentar novamente forçar uma prisão domiciliar humanitária? Sim, de fato, acredito que a partir de agora a defesa vai utilizar isso
como principal argumento para que Jair Bolsonaro tenha um pouco mais de contato com seus familiares e aliados políticos dentro da cela da Polícia Federal. Os médicos que atenderam Bolsonaro ali para fazer a cirurgia no DF-Star fizeram esse diagnóstico inicial de depressão, mas claro que Jair Bolsonaro ainda não apresentou efetivamente um laudo de um psiquiatra. Então, muito provavelmente, a defesa vai trabalhar em cima disso agora, apontando justamente para a fragilidade do ex-presidente emocional e os impactos que isso pode causar na saúde física dele. E como que isso tem mesmo impacto ou não no agravamento dos soluços, no agravamento da questão da esofagite, da gastrite, coisas que o ex-presidente também vem sofrendo. Agora, o que também o próprio médico de Jair Bolsonaro, Cláudio Berorini, conversou com a gente e disse Jair Bolsonaro também precisa mudar os seus hábitos. Ele tem muitos hábitos que o levaram para esse quadro de problemas digestivos. É claro que a facada piorou muito essa questão lá de 2018, mas Jair Bolsonaro tem hábito de comer muito rápido, de falar muito rápido, e isso tudo acaba também prejudicando ainda mais o sistema digestivo do ex-presidente e também piorando o quadro de soluços. Luara. Vitória, e só para finalizar, eu vou trazer um último trecho que estão aqui na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, abre aspas, destaco ainda que todas as prescrições médicas indicadas como necessárias na petição da defesa podem ser integralmente realizadas na Superintendência da Polícia Federal, sem qualquer prejuízo à saúde do custodiado, uma vez que desde o início do cumprimento de pena foi determinado o plantão médico de 24 horas por dia, bem como autorizado o acesso integral de seus médicos, ou seja, a equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro, com medicamentos necessários, fisioterapeuta e entrega de comida produzida por seus familiares. É mais um diferencial de cuidado com a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro.